Proclamando uma pobreza nem sempre real, o nosso país comporta-se muita vez como perdulário irrefletido, dissipando os seus valores mais sólidos. O nosso sangue mais rico anda frequentemente em estranhas veias, fortalecendo o espírito e a vida intelectual de outras nações. Os países apenas devem exportar o que lhes sobra, e não consta que a inteligência ande por aí às toneladas a ponto de lhe provocarmos a imigração. Hoje, o perfil de um artista registará o depoimento do professor Jaime Cortesão, figura grata da nossa vida intelectual, cuja obra de notável investigador tem sido largamente acarinhada pelo governo brasileiro. Ouçamos o professor Jaime Cortesão. Como é o seu nome completo? Jaime Josarte Cortesão. Costuma festejar o seu aniversário? Algumas vezes mais por imposição da família e dos amigos que de modo próprio. Qual é a data? 29 de Abril. Vá lá, tenho que fazer um esforço para confessar o ano. Isto por causa das senhoras ouvintes. 1884. Mas desagrada-lhe divulgar esse ano, não? Não, pelo amor de Deus. De onde é natural, Sr. Professor? Sou natural de Ansã, Concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra. Uma terra muito velha, que já existia no tempo dos romanos e que teve o seu brilho particular no século de 500. E começa já o espírito do investigador a falar da sua própria terra. Bem, é natural. Gosta, em todo caso, de visitar com frequência a sua terra de nascimento? Sim, gosto. Mas a minha residência de infância não foi propriamente na terra natal, mas próximo, em São João do Campo. Ainda assim, muito recentemente, os meus conterrâneos de Ansã fizeram uma grande festa, de Ansã e de Concelho. Eu digo grande pela ternura, pelo carinho, pelo afeto, pelo bem que lhe soube. E pelo bem que me soube, naturalmente. Perde-se muitas vezes nas recordações de infância? Não posso responder afirmativamente. Mas recorda-se, em todo caso, de alguém ou de alguma coisa que tenha tocado profundamente a sua sensibilidade de criança? Bem, eu tive uma mãe. Com certeza. Que foi uma excelente mãe. Tive uma irmã que adorei. Tive duas, ambas muito boas, mas uma que foi irmã dileta, ambas morreram. Recordo-as com muita saudade. Há, em todo caso, algum acontecimento ligado à sua infância que não lhe desagradasse recordar? Aquelas coisas que ficam pela vida fora. Bem, eu passei a minha mocidade num período de paz em Portugal, na época do rotativismo liberal, época de paz, de intimidade, em que havia vida de família e de famílias. E recordo-me de festas campestres, de piqueniques da aldeia, de passeios no rio, nas inundações nos campos de Coimbra. Coisas que me foram muito agradáveis. Aí começaram mesmo as relações com uma pessoa de família que me levaram ao casamento. Quer dizer que desde criança que o destino ficou logo marcado, não é? Sim, sim. Qual era a profissão a que o destinavam seus pais? Meu pai, que foi filólogo, desejava muito que eu fosse filólogo. E por via dessa vontade muito tenaz nele, eu cheguei a cursar grego na Faculdade de Teologia. Dá-se o caso até que cursei todas as faculdades nas 3 universidades do país. Tive em certo momento um grande desejo de frequentar as belas artes, porque desenhava, pintava um pouco, aguarelava. Mas eu fui para a medicina, formei-me em medicina, comecei os meus estudos em Coimbra. Com entusiasmo? Algum. Não posso dizer que fosse absorvente, porque a minha queda sempre foi para as artes e para as letras. Portanto, na sua opinião, qual teria sido a causa remota que o levou à missão de escritor e de investigador?
primeiro Eu creio escritor. que é congénito em mim, que é congénita essa tendência em mim. Depois, talvez, o meio dos campos de Coimbra e o da minha terra natal tivessem contribuído. E houve um outro fator muito importante. É que nasci em meio de livros de um pai que era médico, mas era filólogo e cujas tendências todas eram as da filologia, as da literatura. E eu nasci, por assim dizer, criei-me em meio de uma biblioteca muito rica que frequentava muito assiduamente. Portanto, esse ambiente teria de marcá-lo para o resto da vida. Eu creio que sim. Com que género literário iniciou a sua carreira de escritor? A minha carreira de artistas, talvez antes, eu comecei por caricaturista. Ah, mas tem muito interesse. Depois, poeta. E aí está a sua expressão literária primeira. A minha expressão literária primeira. Tenho vários volumes de poemas e até as minhas peças de teatro, as duas primeiras foram em verso. O Infante de Sagres e o Egas Muniz. Mas quer dizer, já são muito posteriores aos seus primeiros poemas, não é verdade? Não. Não. Com que idade? Não tenho vergonha em dizer-lhe que ainda sou capaz de fazer versos. Mas E que não há vergonha muito, porquê? e não há muito tempo pela idade, que já não é propriamente de um lírico. O lirismo, quando realmente é sincero, acompanha-nos sempre, não é? Isso é verdade. Mas ia dizer que ainda não há muito tempo, Ainda não há muito tempo escrevi poemas. heroicos. Não. Líricos. Mas como considera na atualidade os seus primeiros trabalhos poéticos? Como os Vistos desta consigo. distância? Às vezes vai relê-los É muito difícil ser juiz em causa própria. em causa própria. Mas ainda há certos poemas que não desejo reler. Naturalmente, um escritor, passados muitos anos sobre a sua obra, perde o interesse por uma grande parte dessa obra. Mas eu ainda tenho até interesse pelo o primeiro livro de versos que publiquei, precisamente em 1910, A Morte da Águia, poema heroico. Portanto, já tinha 20 e poucos anos, não? Quando publicou o seu primeiro livro. Sim, tinha 26 ou 27. A Morte da Águia, em 1910. Tem qualquer simbolismo? Tem, sim, a águia o símbolo da vida heroica. Símbolo da vida heroica, da vida perigosa, da vida combativa, da vida de luta. Permaneceu sempre na minha vida uma diretiva, consciente ou inconsciente. Parece-lhe que o século passado foi mais brilhante do ponto de vista literário do que está sendo a época atual? Sob o ponto de vista português ou Universal mesmo. universal? Não. Não creio que tenha sido mais brilhante. Mas pôs reticências ao nosso meio. Quer dizer, portanto, sob o ponto de vista português, parece-lhe que o século XIX foi mais brilhante que o atual. Foi mais claro, mais incisivo, mais direto. E não me vá obrigar a dizer tudo. Quais são realmente as razões da sua predileção pela história? Bem, um interesse profundamente, essencialmente humano e nacional. Eu suponho que um historiador deve erguer-se o mais possível à categoria do cidadão que busca, pelo estudo do passado, esclarecer o presente e alumiar os caminhos do futuro. Portanto, investigando o passado, está a preparar os novos caminhos. Bem, eu creio que há em cada povo um fundo de tradição, de tendência viva e imperecível, mas que tem que adaptar-se constantemente às tendências gerais do mundo em que vivemos. E creio até que resistir a essas tendências é cometer um erro e um pecado grave que mais cedo ou mais tarde tem de se pagar. Parece-lhe, portanto, que as nações já não estão divorciadas, apesar de estarem distantes no mundo, estão cada vez mais próximas, Mas estão cada vez mais fazendo próximos. um caminho lado a lado. Sim, nós caminhamos, sem dúvida nenhuma, para uma política da humanidade.
É a Terra que está em causa. É a Terra que está em causa, é a humanidade que está em causa. Quando aborda temas históricos, subordina-se à verdade dos factos ou interpreta-os filtrando os acontecimentos na posição de comentador distanciado no tempo e no espaço? Eu não creio que seja possível a um historiador distanciar-se do seu tempo. Um grande filósofo da história, italiano, o Croce, entendia mesmo que toda a história era contemporânea, no sentido de que se interpretava a história segundo as tendências do nosso tempo, as necessidades do nosso tempo. Eu penso também que toda a história tem um caráter contemporâneo. Nós estudamos a história como quem procura responder a questões do nosso tempo. E assim nos debruçamos conforme as épocas, não é verdade? Procuramos esta ou aquela época que serve melhor o momento atual. Exatamente. Mas em todas as épocas se pode buscar uma lição. Eu sei que é velha, que está um pouco desusada esta expressão da história mestra da vida, mas eu continuo um pouco fiel a isso. Podem-se extrair da história constantemente lições. Em todo caso, os seus estudos têm incidido mais sobre que época da história? Principalmente. A Idade Média e o Renascimento. O que não quer dizer que não tenha estudado também os tempos modernos. Eu tenho, no Brasil, que não podia ser de Idade Média. É do Renascimento e muito dos tempos modernos. Tomou parte ativa na implantação da República em 1910? Uma pequena parte. Era um jovem. Era um jovem. Quando começaram os trabalhos para a implantação da República, eu era estudante de medicina no Porto. Vinha algumas vezes a Lisboa como delegado dos Revolucionários do Porto. Mas não posso de maneira nenhuma exagerar o meu papel nesses trabalhos. Vinha trazer recados, vinha ouvir opiniões. Recordo-me de algumas cenas interessantes, como quando procurei, em nome dos republicanos do Porto, o Dr. Bernardino Machado, das opiniões que ele teve, dos recados que me disse para eu transmitir aos amigos do Porto. E quando foi da implantação da República, eu fui preso na noite de 4 para 5 em Coimbra, porque tinha vindo da minha aldeia aos primeiros rumores da revolta para saber o que se passava. Iniciei nesse dia a minha carreira de prisioneiro político, que não é longa, mas não é muito pequena. Tive a surpresa de ser libertado de madrugada, ainda à noite, o que me fez logo adivinhar que a Revolução Republicana tinha vingado. Quer dizer, a sua liberdade era já um pronúncio da vitória. Da vitória. E depois, como é que entrou no regime? Qual foi realmente o seu primeiro passo de vida neste regime republicano depois dessa libertação? Correu a Lisboa? Corri a Lisboa, assisti aqui aos funerais grandiosos, imponentíssimos, do Almirante Cândido Reis e do Dr. Miguel Bombarda, em que fiquei muito impressionado pela fé, pelo entusiasmo da massa republicana imensa que acompanhou os féretros. E depois, por aí fora, uma carreira tão acidentada que não vale a pena recordá-la. Parece-lhe que os intelectuais têm influído decisivamente na espantosa evolução do mundo? Os intelectuais têm sempre influído na expansão do mundo, na evolução do mundo. Essa é a grande missão do espírito. Essa é a grande missão dos criadores de arte, de beleza e de ciência. Mas há períodos da história, em certos países, onde eles não podem exercer a sua função criadora como devia ser. Julga que as conquistas materiais da humanidade encontram um paralelo no progresso moral do homem e afigura-se-lhe que o caminho percorrido nos indica perspectivas de um mundo melhor?
À primeira pergunta respondo que não. O mundo moral não tem acompanhado como deveria as conquistas Do progresso material. do progresso material. Nós ainda lembramos muito, em certos dos nossos atos, sobretudo os atos coletivos de Estado, o homem das cavernas, a ferocidade, a luta sem tréguas, a maldade que evoluiu em certos tipos de política e de política para o cinismo e a falta de escrúpulos e a crueldade absoluta. Mas, respondendo à segunda parte da pergunta, parece-lhe que vamos percorrendo um caminho com perspectivas de um mundo melhor. Seguramente, tenho as maiores esperanças nessa evolução. Sou optimista em matéria de progresso. Creio no progresso da humanidade. Muitos consideram a guerra um mal indispensável como mola propulsora do progresso. Como homem e como militar participante na Primeira Guerra Mundial, qual é a sua opinião? Deixe-me fazer uma retificação ao que acaba de dizer. Eu fui militar apenas como voluntário. Mas, em todo caso... Não era de profissão militar. Fui como voluntário exatamente porque tinha advogado a participação de Portugal na guerra e acreditava que a guerra terminaria com resultados de libertação humana. Era uma guerra contra o militarismo alemão e foi isso que me levou a alistar-me como voluntário. Sou dos que desejam que as guerras acabem e acredito que elas possam acabar se até lá, sob um último impulso da guerra atómica, a humanidade não terminar. Tem recordações da sua participação na Grande Guerra? Dessa tenho muitas participações e algumas extremamente dolorosas. Eu fui ferido, com gases, estive muito mal, estive à morte, cego, durante meses, e conservo dos gases no passado e até em época mais recente, más recordações. Julga iminente uma Terceira Guerra Mundial? Suponho muito difícil para fazer previsões nesse particular, porque seria verdadeiramente supor a humanidade louca para acreditar que houvesse uma terceira guerra. Tamanha catástrofe ela seria para o mundo e para a civilização. Parece-lhe que os fantásticos meios de comunicação e o fácil acesso aos meios de informação tornaram mais ou menos difícil a condução política dos povos? Conforme o regime. Nos regimes autoritários, certamente, a comunicação mais fácil das ideias e das notícias dificulta a condução dos povos. A condução dos povos. Fala-se muito de autocensura como das maiores limitações dos escritores. Parece-lhe que algumas das suas obras teriam sofrido as consequências de limitação imposta a si próprio, espartilhando-as com o propósito de as defender de maiores perigos? Sim, toda a minha obra é de jornalista. Porque eu, a par de historiador, sou jornalista, ou melhor, colaboro em muitos jornais. Colaboro numa cadeia de jornais que envolvem 3 continentes. A Europa, em Portugal, a África, em Angola e Moçambique, e o Brasil e muitos estados desse país. Vejo muitas vezes forçado a estreitar o meu pensamento e a adaptá-lo a formas elíticas e evasivas. Como foi possível o governo do Brasil encarregá-lo de missões geralmente atribuídas apenas a brasileiros? É difícil de responder-lhe essa pergunta. Posso correr o risco de parecer vaidoso. Mas todos nós sabemos que realmente
o governo brasileiro tem a maior consideração por si e pela sua obra? De facto, o governo brasileiro confiou-me missões da mais alta importância. Eu fui professor no Itamaraty do curso de aperfeiçoamento de diplomatas e nem mais nem menos que da cadeira de História da Formação do Brasil, da formação territorial do Brasil. Isto é, a história dos problemas de fronteiras que o Brasil tem com 10 nações. É de facto uma missão honrosíssima, não tenho senão que me orgulhar e desvanecer dela, e suponho que trabalhos anteriores à minha chegada ao Brasil e aqueles que realizei no Brasil antes de me serem confiados esses cursos, levaram o governo brasileiro a oferecer-me essa cadeira. Fui também, e creio que pelos mesmos motivos, encarregados de organizar a exposição histórica do Brasil a quando as comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. É outra honra imensa. Honra, aliás, também para nós, portugueses. Muito obrigado. Não sei se todos partilharão essa opinião. Estou certo que sim. Além disso, parece-me que no caso especial do Estado de São Paulo, o galardoaram de forma invulgar. Sim, de forma invulgaríssima. A Câmara Municipal de São Paulo conferiu-me, em sessão solene, o título, em pergaminho original e iluminado, de cidadão benemérito. Ao tempo em que a Câmara Municipal de São Paulo me conferiu esse título, havia apenas uma única pessoa que o usufruía, que era o antigo Presidente da República, Washington Luiz, que tinha sido também Presidente do Estado de São Paulo, a que prestara enormes serviços. Creio que foi verdadeiramente um excesso de generosidade ser-me atribuído o título de que eu sou hoje o único detentor. O único detentor. Que lhe parece o Brasil de hoje no Concerto das Nações? Cada vez mais adquire importância nesse concerto. O Brasil, aliás, está numa fase de desenvolvimento tal que, não obstante ser já uma grande potência, ela vai a caminho de tornar-se uma das maiores potências, das que mais poderão no mundo. O que tem para nós uma grande importância, porque dadas as afinidades humanas, étnicas, de civilização, de cultura, com Portugal, o Brasil pode ser um grande auxiliar em face de problemas políticos muito graves que se avizinham para a nação. Quer dizer que este filho poderá ser muito útil a seus pais? Esse filho, que hoje é muito maior que os pais, que tem hoje um desenvolvimento não só material, mas espiritual enorme, pode ser e deve ser, estou certo, muito útil para os pais. Espera voltar brevemente ao Brasil? Não lhe posso dizer. Estou atualmente ocupado em trabalhos que me prendem muito a Portugal. Estive muito tempo longe da pátria, mais de um quarto de século. No Brasil dediquei-me muito a trabalhos que diziam respeito à história do Brasil e, forçosamente, visto que regi durante muito tempo no Ministério das Relações Exteriores uma cadeira que dizia respeito à história do Brasil. E agora, o meu maior desejo é realizar a história de Portugal. Está, portanto, em mãos a preparação de uma história de Portugal. Exatamente. Já com edição assegurada, portanto. Com edição assegurada. Em fascículos? Isso não sei. Isso é mais com o editor do que comigo. Eu não gostaria que fossem fascículos. Preferia que a obra saísse definitiva. Que a obra saísse em 2 ou 3 volumes, completos, e que pudesse ser acessível a todo o comprador. O sentimento da saudade atormenta-o quando está muito tempo ausente da nossa pátria? Atormenta-me até se tornar uma doença. A primeira vez que voltei a Portugal, depois de uma ausência de um quarto de século, vinha doente de saudades. Não tenho vergonha de o dizer.
E o meu encontro ou reencontro com a pátria nesse momento deixou-me as mais vivas recordações. De tal forma que talvez tivesse influenciado no desejo de radicar-se mais tempo entre nós. Certamente, o desejo de me radicar de novo em Portugal vem do afeto pela pátria, do desejo de trabalhar para Portugal e também um pouco porque nos últimos anos me dei mal com o clima do Brasil. Gosta de sentir-se com a multidão e confundir-se com ela? Não. Gosta de analisar? Gosto de analisar, sim, de a ver, mas de longe. O contato com a multidão faz mal. Qual teria sido o acontecimento do mundo que mais o tocou em toda a sua vida? Neste mundo tão agitado. Estou a abusar das suas recordações. Não, de maneira nenhuma. Creio que os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial em que tomei parte. Portanto, considera que foi de maior influência para a evolução do mundo a Primeira do que a Segunda Guerra Mundial? Não considero isso. Eu estou-lhe respondendo à pergunta. Com certeza. E eu já derivei. Não julgo que a primeira tivesse tido mais importância. Não, cada uma teve a sua importância. É difícil medir o grau dessa importância para cada uma. Ambas tiveram imensa importância. Qual é para si o significado da vida humana? Essa pergunta é que dói profundamente com a minha personalidade. Eu não professo nenhuma religião dogmática, nenhuma confissão, mas sou de fundo religioso. E para mim a vida humana faz parte de um universo moral em progressão. Para mim, a vida humana deve corresponder em cada indivíduo a um pragmatismo moral. Cada um deve realizar uma missão pessoal, mas constantemente de olhos postos no bem da humanidade. Atemoriza-o a ideia da morte? Atemorizava-me quando criança. Deixou de me atemorizar durante muito tempo. Agora preocupa-me mais. Sente que vai deixar amigos, família? Vai deixar daqui a muito tempo, longínquamente, evidentemente. Não se sabe. Não se sabe. Oxalá que não seja muito rapidamente, porque tenho muito amor à minha obra e desejaria terminá-la. A propósito, desejo dizer-lhe que só tenho ambições literárias. De escritor e historiador, mais nenhuma, repudio todas as outras. Portanto, quer realizar-se inteiramente como escritor, apenas como escritor? Quero realizar-me apenas como escritor e nada mais. Como escritor, continuando sempre um cidadão. Ainda hoje está de acordo com a educação que lhe deram e tentou proceder de igual maneira na educação do seu filho ou usou de sistemas resultantes da sua própria experiência? Não. Estou em desacordo com a educação que me deram. Sobretudo fora do lar paterno. Fui educado na minha adolescência num colégio do qual guardo as piores recordações. Da própria universidade, dos métodos universitários e das escolas superiores que frequentei, guardo de uma maneira geral más recordações, embora alguns professores me tenham deixado muito gratas lembranças. Entendo que a educação deve evoluir e tem evoluído muito. E para mim os meus filhos foram desde muito cedo e hoje mais do que nunca são meus camaradas. Portanto, a psicologia exerce hoje influência enorme nos sistemas de educação. Certamente. Tenta compreender a juventude nos seus excessos e aparentes loucuras ou sente-se irremediavelmente divorciado de atitudes consideradas incompreensíveis? De maneira nenhuma. Por princípio, dou sempre razão à juventude, até quando é contra mim. Porque suponho que cada geração
traz uma mensagem nova, vê com olhos novos, frescos, virgens, os problemas da terra, e é com essa intuição que ela consegue muitas vezes descobrir a solução para os problemas nacionais e humanos. Interessam-no as obras de ficção? Muito, mas infelizmente tenho pouco tempo para me dedicar à sua leitura. A história, apesar de ser essencialmente um trabalho de interpretação, assenta num trabalho de erudição que é muito longo, muito moroso. Exaustivo. E exaustivo. Ainda assim, busco ler as obras-primas da literatura contemporânea e tenho uma filha, que é escritora também, que faz o favor de ralhar comigo quando eu não leio suficientemente e não estou a par e não estou à la page. Quer dizer que ela faz exames periódicos, não? Faz exames periódicos. Quais são os seus projetos imediatos? Em que matéria? Literária. Literária. Tem uma grande obra a desenvolver-se atualmente. Tenho o grande, em volume, certamente, Os Descobrimentos Portugueses. Que está exatamente a publicar-se em fascículos. Que está a publicar-se em fascículos. Devo dizer-lhe que me satisfaz o êxito com que ela tem sido recebida. Cresce dia a dia o número de assinantes dessa obra e isso, sem dúvida nenhuma, lisonjeia-me e incita-me a trabalhar o melhor possível. O Brasil correspondeu também à assinatura? Tem ido para o Brasil parte dessa obra? Tem ido para o Brasil, mas as obras em fascículos no Brasil não são pouco viáveis. O Brasil reservou-se, desde já e declaradamente pela resposta de algumas livrarias, para comprar a obra quando ela estiver terminada, ou pelo menos o primeiro volume. E quais são os projetos imediatos? Bem, essencialmente, o de escrever a minha história de Portugal. Tenho também uma obra em que eu condensaria os artigos vários que tenho feito sobre paisagens, histórias, costumes de Portugal, apontamentos que tenho tirado durante as minhas viagens de forasteiro saudosista, percorrendo a pátria, que já tenho publicado na minha cadeia de jornais e que gostaria muito de reunir em volume. Coligir. Coligir. Vai normalmente ao teatro e ao cinema? Agrada-lhe ver o espetáculo de teatro e de cinema? Agrada muito ver espetáculo de teatro e de cinema, tanto mais que eu fui autor teatral. Mas vou poucas vezes porque a minha saúde não me permite sair muito à noite. A não ser nas noites muito calmas e com uma temperatura tépida. Exatamente, voltando ao dramaturgo. Não gostaria de voltar a escrever uma peça? Certamente gostaria. E se interrompi o meu trabalho de dramaturgo, creio que foi por ter saído do meio em que vive o dramaturgo e em que surge a criação dramática. Quer dizer que o dramaturgo precisa de um contacto direto e constante com a vida. Constante com a vida e com a vida que lhe é própria, que lhe é comum. E esse contato eu perdi-o desde que emigrei para o estrangeiro. Em todo caso, se não tiver a oportunidade de escrever uma nova peça, gostaria que qualquer das suas obras já escritas tornassem a ser representada? Sim, certamente. Por exemplo, o Infante de Sagres. Parece-me que foi há pouco tempo representado, não digo num palco, mas através da rádio, o Infante de Sagres. Foi representado, sim, pela emissora nacional. Por sinal que sem se declarar o nome do autor. Que lhe pareceu este questionário radiofónico que lhe propus? Muito bem. Aprovo inteiramente este seu trabalho que julgo benemérito. Acho indispensável e muito mais num país como o nosso pôr o escritor em contato direto com o público, permitir-lhe que ele se confesse, por intermédio, aliás, desta vez, de um confessor tão hábil, ainda que por vezes ligeiramente indiscreto, como foi o meu entrevistador. Como escritor e homem debruçado sobre a história, deseja, para completar a nossa conversa, dirigir uma curta mensagem a quantos escutaram neste momento? Pois não. Confessei-me há pouco um português saudoso da pátria. Estou mais uma vez em Portugal e em contato direto com a paisagem e o povo, as duas melhores coisas que há na pátria.
rever a terra e o homem tem sido para mim uma comoção profundíssima. A esse povo, a todos os portugueses, dirijo uma mensagem de paz, esperança e amor, e o desejo fraterno de ver Portugal integrado nos caminhos novos da liberdade e da justiça e dentro das suas grandes tradições humanas. As maiores felicidades pessoais e para a sua obra literária são os meus desejos. Muito obrigado. A sonoridade viril da nossa língua, primorosamente articulada pelo professor Jaime Cortesão, permite-nos avaliar desde logo a firmeza do seu caráter. Os 25 anos de ausência em terra brasileira não atingiram o portuguesismo total do professor Jaime Cortesão. Embora sensível ao calor humano das gentes de além Atlântico, o nosso entrevistado não tem nem vestígios do sotaque brasileiro que teria tocado naturalmente qualquer personalidade de menor vigor. Jaime Cortesão é daqueles timoneiros a quem as tempestades não fazem mudar de rumo. E hoje, como há 48 anos, quando iniciava a experiência de prisioneiro político, é sempre firme a sua linha de verticalidade. Ao responder-nos refletidamente, depois de pausas significativas, o professor Jaime Cortesão confirma a estatura intelectual que não permite o malabarismo fácil. Todas as palavras demonstram altíssima formação moral e mental, além de profundo conhecimento da missão do homem sobre a terra dentro de uma religiosidade muito particular. Para Jaime Cortesão, a história não é saudosismo, mas projeção no futuro, e daí talvez o seu muito interesse pelos impulsos da juventude. Jaime Cortesão, nascido em 1884, é afinal um homem da nossa época, atualíssimo, pressentindo que não é possível deter a evolução do mundo. Interpretando em linguagem popular o pensamento do nosso entrevistado, teremos de louvar os que avisadamente procuram para os filhos calçado bem folgado a contar com o crescimento. Ninguém pode caminhar de sapatos apertados.